Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe o like. Essas histórias quase foram apagadas da memória, mas com seu apoio, elas continuarão vivas. A vila de Monte Sombra era um lugar esquecido no mapa, uma comunidade isolada entre montanhas e vales, onde o tempo parecia ter parado, e onde todos se conheciam há gerações. No centro da vila, havia uma pequena casa de madeira com janelas azuis, e um jardim sempre bem cuidado, pertencente a um senhor de cabelos brancos e passos lentos, conhecido apenas como Seu Nando. Ele era visto todos os dias alimentando pássaros, consertando cadeiras quebradas para os vizinhos ou sentado sob uma figueira, ouvindo um velho rádio chiando canções antigas. Ninguém jamais perguntava sobre seu passado, pois ele sempre desviava o assunto com uma piada ou um sorriso calado. Para as crianças, ele era apenas o velhinho simpático que dava balas e contava histórias de animais. Enquanto para os adultos era só um morador gentil que vivia sozinho desde que a esposa morrera há décadas. No entanto, atrás das paredes da caça modesta, escondidos sob o assoalho, estavam guardados segredos que nem mesmo os arquivos militares ousavam mais abrir. E ninguém, absolutamente ninguém na vila, imaginava que aquele senhor franzino já havia liderado uma unidade de infiltração em uma das operações mais perigosas da Segunda Guerra Mundial. Tudo começou a mudar quando uma equipe de restauração histórica do exército chegou à região, em busca de registros esquecidos de guerrilheiros, locais que haviam ajudado a resistência durante o avanço nazista nos anos 40. O projeto envolvia entrevistas com moradores antigos, e Seu Nando foi indicado como o mais velho da vila. Embora todos jurassem que ele mal sabia sobre política ou conflitos, quando os jovens soldados bateram à sua porta, ele os recebeu com educação, serviu chá e respondeu às perguntas com frases vagas e memórias distantes, falando mais sobre o clima e sobre plantações do que sobre qualquer guerra. Mas um dos soldados, curioso com o silêncio estratégico daquele velho, notou que sobre a lareira havia uma fotografia antiga em preto e branco, onde um grupo de homens armados sorria em frente a uma bandeira que claramente pertencia a uma célula da resistência europeia. Intrigado, o rapaz mencionou a imagem, mas Seu Nando apenas disse que era uma lembrança comprada em uma feira de antiguidades. A mentira era óbvia para olhos treinados. E naquela noite, o sargento da equipe iniciou uma investigação paralela, cruzando registros de prisioneiros resgatados e operativos desaparecidos, com fotos antigas, digitalizadas em arquivos de guerra. O nome verdadeiro de Seu Nando começou a emergir das sombras do passado. Na semana seguinte, enquanto a vila continuava sua rotina pacata, os militares retornaram disfarçados, desta vez com equipamentos de escaneamento e um mandado silencioso para investigar os arredores. Encontraram um antigo abrigo camuflado sob a vegetação atrás da casa do velhinho, com inscrições em francês e mapas desenhados à mão. No interior do abrigo, em caixas enferrujadas, havia diários de combate, medalhas cobertas por poeira e até um fuzil desmontado com gravações de identificação raríssimas. Ao descobrirem a insígnia de um regimento de sabotagem altamente classificado, os soldados compreenderam que estavam diante de uma relíquia viva da história militar mundial, menos alguém que deveria ter recebido honrarias em vida, mas havia optado por desaparecer da memória institucional. O Comando Central foi imediatamente notificado, e oficiais de alta patente decidiram visitar a vila pessoalmente para confirmar a identidade. Quando os caminhões militares chegaram, a população pensou se tratar de alguma obra na estrada ou simulação de rotina, até perceberem que os oficiais marchavam diretamente até a casa de Seu Nando. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Seu Nando, ao ver os uniformes pela janela, permaneceu sentado, como se já soubesse que aquele momento chegaria. Quando o general mais velho do grupo entrou na casa e se colocou em posição de sentido diante dele, a vila inteira silenciou. O velho apenas ergueu a mão em saudação e pediu que sentassem, oferecendo café, como fazia com todos os visitantes. O general pediu permissão para apresentar as descobertas, mostrando documentos com registros de missões que só alguém diretamente envolvido poderia descrever, mas Seu Nando recusou, dizendo que o passado era um fardo que ele havia enterrado, por escolha, não por vergonha. Ainda assim, os oficiais insistiram em ouvir, e aos poucos ele começou a narrar com precisão cirúrgica operações secretas, nomes de soldados mortos e rotas de fuga que haviam sido apagadas dos mapas. Cada frase sua correspondia a um evento real, e os militares ali presentes não conseguiam esconder o assombro. Para os moradores da vila, aquilo parecia um teatro, uma encenação absurda. Afinal, como aquele homem de fala mansa e passos lentos poderia ter sido um soldado temido por oficiais nazistas e responsável por sabotagens que mudaram o curso de batalhas inteiras? As crianças da vila, que sempre viam Seu Nando como apenas o contador de histórias engraçadas,
passaram a honrá-lo com espanto e admiração, tentando imaginar como seria aquele homem empunhando armas e enfrentando soldados inimigos. Local convidou-o para uma palestra, mas ele recusou, educadamente, dizendo que crianças deveriam aprender sobre paz, não sobre guerra. No entanto, quando uma adolescente da vila escreveu uma redação sobre heróis desconhecidos e a dedicou a ele, seu Nando se emocionou de forma visível, e pela primeira vez, contou a um grupo de jovens como ele havia sido capturado, torturado e libertado por civis franceses que o esconderam em um moinho abandonado por semanas. A história se espalhou pela região, e jornalistas começaram a aparecer, tentando entrevistas e gravações. Mas o velhinho continuava recusando, limitando-se a conversar apenas com soldados, como se apenas eles pudessem entender o peso do que ele havia vivido. Ainda assim, as notícias ultrapassaram fronteiras, e logo seu Nando foi convidado a receber uma medalha de honra por bravura internacional. Ele recusou pela quarta vez, dizendo que medalhas não devolvem os mortos nem curam os traumas. Enquanto a vila se transformava em ponto turístico espontâneo, com visitantes buscando ver o herói silencioso, seu Nando voltava para seus hábitos simples: consertar cercas, plantar flores e alimentar os pássaros. Mas por dentro, sabia que não poderia mais fugir do passado. Certo dia, deixou um envelope lacrado na porta da escola local, contendo uma carta escrita à mão com sua verdadeira história militar, datas, missões e uma lista de nomes de companheiros que nunca voltaram. Pediu que o conteúdo fosse lido, em voz alta apenas após sua morte, e que fosse enterrado com a bandeira da vila, não a do exército. A diretora cumpriu o pedido, embora mal compreendesse toda a dimensão daqueles nomes e datas. Enquanto isso, os militares continuavam visitando a vila discretamente, muitos apenas para conversar com ele por alguns minutos, outros apenas para sentar ao seu lado e ficar em silêncio. Ele se tornara algo raro, um veterano vivo que era referência moral até para os oficiais mais graduados. Quando um tenente jovem perguntou a ele qual era o segredo para sobreviver à guerra, seu Nando respondeu com simplicidade brutal: você só sobrevive se aprender a morrer por dentro e continuar. Antes de continuar, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Isso ajuda a espalhar essas histórias que os livros de história esqueceram, mas que não merecem ser apagadas. Quando o alto comando decidiu condecorá-lo à força, enviando uma comitiva oficial e um repórter de guerra aposentado para registrar tudo, seu Nando já os esperava com um velho paletó engomado e uma caixa de sapatos entre as mãos. Dentro da caixa havia cartas de soldados mortos, escritas à mão, que ele guardara desde a juventude, protegidas por décadas do tempo e da poeira. Disse aos visitantes que aquelas eram as verdadeiras honras que ele havia recebido, pois cada letra ali vinha de alguém que lutara ao seu lado e confiara nele até o fim. O general tentou insistir, lendo em voz alta o decreto que concedia a ele a insígnia máxima por bravura e sacrifício, mas seu Nando apenas sorriu e disse: guardem para os que ainda precisam de reconhecimento. Eu já tive o que importa. A vila inteira acompanhava à distância, e mesmo os mais céticos começaram a entender que aquele homem não era apenas um herói de guerra, mas um símbolo de humildade, coragem e silêncio. O repórter, que já havia coberto conflitos em 3 continentes, escreveu em seu diário que aquele foi o único veterano que se recusou a ser lembrado por medalhas, mas que jamais seria esquecido. Certa tarde, enquanto consertava a cerca de uma senhora vizinha, seu Nando viu 2 jovens brincando de soldados com pedaços de pau e chapéus improvisados, gritando ordens e imitando tiros. Ele se aproximou e pediu que parassem, oferecendo em troca uma história verdadeira, não de tiros, mas de coragem. Sentou-se na sombra de uma árvore e contou como uma vez, em meio ao bombardeio de uma ponte estratégica, ele se viu diante de uma família de civis escondida num celeiro. O comando ordenara destruir a área para impedir a passagem do inimigo, mas ele desobedeceu, protegendo os civis até encontrar uma rota alternativa. Terminou o relato dizendo: ser herói é decidir por quem você está disposto a morrer, e também por quem está disposto a desobedecer. Os meninos, em silêncio, tiraram os chapéus improvisados e foram embora, sem mais brincadeiras de guerra naquele dia. Para os vizinhos que ouviram a história, aquilo foi mais impactante do que qualquer cerimônia militar. A notícia da recusa à condecoração se espalhou pela região e chegou até jornais de grandes cidades, que começaram a enviar equipes para entrevistar o soldado invisível do Monte Sombra. Mas toda vez que chegavam, seu Nando repetia que não tinha nada a declarar, que a guerra era um fantasma que ele aprendera a não alimentar. Mesmo assim, uma jornalista persistente conseguiu gravar uma conversa informal, em que ele comentou sobre a Operação Tempestade Noturna, menos uma missão secreta, que, segundo registros,
nunca foi oficialmente reconhecida. Ele falou de florestas congeladas, de dias sem comer, e de uma emboscada, que resultou na morte de 18 soldados de sua unidade. Contou que ele e mais 2 sobreviveram, apenas porque se enterraram sob os corpos dos colegas para enganar os inimigos. A jornalista, assustada com a crueza do relato, perguntou como ele havia suportado aquilo. A resposta foi direta: "Você não suporta. Você só continua." A gravação nunca foi ao ar, por respeito ao seu pedido de silêncio. Mas o áudio vazou e se espalhou entre militares veteranos, virando quase uma lenda nos corredores das academias. Enquanto isso, um dos soldados da equipe de restauração que o havia descoberto começou a visitá-lo regularmente como se fosse um neto não declarado. Trazia mantimentos, ajudava nas tarefas do dia a dia e, aos poucos, foi convencendo seu Nando a escrever suas memórias, não para o público, mas para um arquivo restrito do exército. O velho resistiu por semanas, até que o rapaz mostrou uma carta de seu próprio avô, morto em combate, dizendo que só sobrevive quem é lembrado. Aquilo pareceu tocar algo profundo. E então, durante longas madrugadas, seu Nando começou a ditar, com voz calma e precisa, cada detalhe das operações que havia liderado, dos nomes dos companheiros que nunca voltaram, das decisões que o atormentaram por décadas. O jovem soldado escrevia tudo à mão, como ele exigira, e cada caderno preenchido era trancado num cofre temporário da base regional. As memórias estavam sendo preservadas, mas do jeito dele, sem câmeras, sem manchetes, sem espetáculos. Uma noite, durante uma tempestade forte, seu Nando sentiu uma dor aguda no peito e precisou ser levado ao hospital mais próximo. A vila inteira entrou em vigília, com vizinhos se revezando em orações e crianças deixando bilhetes na porta de sua casa. No hospital, os médicos se impressionaram ao encontrar cicatrizes antigas, em seu corpo menos marcas de balas, estilhaços e queimaduras que nenhum documento civil registrava. O diretor da unidade, ex-militar, ligou pessoalmente para o comando do exército informando que aquele homem precisava de acompanhamento especial. Em questão de horas, 2 oficiais médicos com treinamento de guerra chegaram em helicóptero e assumiram os cuidados. Durante os dias de internação, seu Nando manteve o bom humor, brincando com enfermeiros e pedindo para colocarem seu rádio de pilha na cabeceira. Mas nas madrugadas, quando o hospital silenciava, ele chamava o jovem soldado ao seu lado e pedia para continuar ditando as memórias. Disse que queria terminar antes que fosse tarde demais. As últimas sessões de ditado foram intensas. Elle revelou detalhes que nem os registros militares mais secretos conheciam, incluindo o nome de um oficial traidor que havia vendido informações ao inimigo em troca de liberdade. Também falou sobre missões que violaram acordos internacionais, resgates não autorizados e decisões que salvaram milhares, mas custaram a vida de poucos escolhidos. Quando o jovem soldado perguntou por que ele nunca contou nada antes, seu Nando disse que na guerra, a verdade é um luxo, e que muitas vezes, o silêncio salva mais do que a exposição. Pediu que os cadernos fossem guardados por 20 anos antes de serem abertos ao público, e que nenhuma menção a ele fosse feita nos livros enquanto estivesse vivo. O rapaz prometeu, emocionado, e entregou ao Comando Central um relatório lacrado, com o pedido assinado à mão. O alto escalão respeitou o desejo, e os cadernos foram guardados em uma cápsula de segurança máxima. Ainda assim, todos sabiam que aquela história, quando viesse à tona, mudaria tudo o que se sabia sobre aquela frente da guerra. Ao voltar para a vila, já mais frágil, seu Nando foi recebido como um herói, mesmo sem nunca ter pedido isso. A população preparou uma pequena homenagem com velas, flores e uma faixa simples dizendo: "Obrigado por tudo, mesmo sem sabermos." Ele chorou em silêncio ao ver os rostos emocionados dos vizinhos, e pela primeira vez, subiu ao palco da escola, para dizer poucas palavras. Afirmou que não era um herói, mas um sobrevivente, e que os verdadeiros heróis eram os que ficaram no passado. Pediu às crianças que não glorificassem guerras, mas sim aqueles que lutaram para impedi-las. Terminou o discurso dizendo: "Se vocês lembram de mim, então eles também vivem." A vila inteira aplaudiu de pé, e até os soldados presentes se emocionaram. O vídeo do discurso, gravado por um celular, viralizou nas redes, e mais uma vez ele virou notícia menos contra sua vontade, mas dessa vez, ele não reclamou. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe o like. Isso ajuda a resgatar as histórias daqueles que a guerra tentou apagar, mas que jamais serão esquecidos. Certa manhã, seu Nando não apareceu na varanda como de costume, e os vizinhos estranharam o silêncio vindo da casa, que sempre cheirava café forte e rádio antigo. Um dos jovens que cuidava dele nos últimos meses entrou pela porta entreaberta e o encontrou sentado em sua cadeira, olhos fechados, com um leve sorriso no rosto e a caixa de cartas no colo. Ele havia partido em paz, como quem encerra uma missão.
após cumprir cada ordem e improvisar onde foi necessário, não havia sofrimento nem bagunça a menos, apenas uma sensação de que ele já sabia que aquele seria seu último silêncio. O exército foi avisado imediatamente, e em poucas horas, helicópteros pousavam no campo da vila, trazendo generais, oficiais e até um antigo companheiro de batalha, agora idoso, que chegara amparado por uma bengala. A vila estava em luto, mas um luto reverente. De quem sabia que ali morava alguém que vivera 1000 vidas em silêncio, a cerimônia de despedida aconteceu no campo onde, décadas antes, haviam sido treinados jovens soldados antes de partirem para a frente de batalha. Não houve discursos longos, apenas uma leitura breve da carta que ele deixara. Fui soldado, fui homem simples, fui silêncio. Agora deixo este mundo com a certeza de que não fui esquecido, mesmo tendo tentado desaparecer. O caixão coberto pela bandeira nacional foi levado nos ombros por 6 militares de alta patente, todos com olhos marejados. No momento do disparo das salvas de honra, os moradores pediram que não houvesse tiros. Em vez disso, uma menina cantou uma canção folclórica que ele costumava assobiar enquanto varria a calçada. Não houve aplausos, apenas silêncio absoluto, o mesmo que ele sempre pedira. Depois, um a um, os moradores passaram diante do túmulo e deixaram objetos simbólicos, botões, cartinhas, desenhos e até medalhas antigas que pertenciam a seus avós. No dia seguinte, a vila acordou diferente. O banco da praça onde ele sentava foi pintado de branco e recebeu uma placa com seu nome verdadeiro e os dizeres combatente da liberdade, guardião do silêncio. A escola local iniciou um projeto chamado Cartas do Silêncio, onde crianças passariam a escrever cartas para veteranos de guerra que nunca haviam recebido reconhecimento. A ideia viera do próprio seu Nando durante uma conversa com o jovem soldado, quando dissera: um herói esquecido é uma guerra que ainda sangra. Os cadernos com suas memórias, guardados no quartel, foram selados em uma cápsula e enviados ao Arquivo Nacional com data marcada para abertura, 20 anos após sua morte. O governo, pressionado pela comoção pública, decidiu criar uma medalha póstuma específica para veteranos anônimos, batizada de Medalha Fernando Sombra, nome que poucos sabiam ser o verdadeiro de seu Nando. Enquanto isso, em outra cidade, um ex-comandante aposentado lia uma reportagem sobre ele e se emocionava ao reconhecer o homem que havia salvado sua vida durante um cerco aéreo, em 1944. Na época, achava que o soldado havia morrido, pois nunca mais ouvira falar dele. Pegou. O telefone ligou para o Ministério da Defesa, exigindo que sua história fosse divulgada integralmente e não guardada em silêncio por 2 décadas. A resposta foi seca. Estamos cumprindo o desejo dele. Indignado, o comandante escreveu um livro contando sua versão da missão, revelando o papel central de Fernando Sombra em impedir o avanço de uma tropa inimiga que teria causado milhares de mortes. O livro foi publicado com o título O Fantasma, que salvou todos nós e vendeu milhares de cópias, reacendendo o interesse por outros soldados esquecidos. A imprensa tentou entrevistar moradores da vila, mas todos repetiam: ele não queria fama, ele queria paz. Com o tempo, mais pessoas começaram a visitar a vila em busca de fragmentos daquela história impressionante. O governo estadual, percebendo o valor simbólico do local, transformou a casa de seu Nando em um pequeno memorial. Lá, os visitantes podiam ouvir trechos da entrevista não oficial, ver réplicas dos cadernos lacrados e assistir a uma encenação teatral baseada em sua juventude na guerra. Ether Local, que convivera com ele nos últimos anos, assumiu o papel e passou a rodar o país com uma peça chamada O Homem que Não Queria Ser Herói. Cada apresentação terminava com uma frase retirada de uma das cartas que ele guardava. Lutar é inevitável. Ser lembrado é opcional. Ser digno é eterno. A vila, antes esquecida no mapa, se tornou um símbolo de respeito aos que viveram a guerra por dentro e escolheram não transformar isso em espetáculo. 20 anos depois, como previsto, os cadernos foram finalmente abertos. Uma equipe mista de historiadores, militares e jornalistas leu o conteúdo com reverência e surpresa. Havia ali detalhes de operações secretas, mapas desenhados à mão, confissões pessoais e relatos de humanidade em meio à barbárie. Em muitos trechos, seu Nando escrevia com raiva contida sobre ordens absurdas, mas sempre terminava com frases como: fiz o que era possível, não o que era certo, porque na guerra, o certo morre primeiro. Um dos documentos revelou como ele sabotou uma ofensiva suicida, salvando centenas de soldados, mas carregando a culpa por ter desobedecido uma cadeia de comando inteira. Outro mostrava como ele se infiltrou em território inimigo disfarçado, sem autorização, para resgatar um grupo de prisioneiros civis condenados à morte. A cada página lida, a imagem do velho da vila ganhava contornos ainda mais impressionantes. O
país, então, realizou uma cerimônia oficial em sua homenagem. Foram convocados veteranos, descendentes de combatentes e moradores da vila. O evento aconteceu em Brasília, com transmissão ao vivo, e foi exibido em escolas e academias militares. O presidente, visivelmente emocionado, declarou: "Hoje, reconhecemos não apenas um herói, mas uma geração inteira de combatentes que optaram pelo silêncio. E é nosso dever dar voz a essas histórias." A medalha Fernando Sombra foi entregue simbolicamente a 30 veteranos esquecidos que estavam presentes, representando centenas de outros. O evento encerrou com 1 minuto de silêncio absoluto, seguido pela execução de uma música instrumental baseada na melodia que seu Nando assobiava. Não houve discursos finais, apenas silêncio, como ele teria querido, na vila. Naquele mesmo dia, os sinos da igreja tocaram sem parar por 1 minuto. As crianças da escola soltaram balões brancos com cartas amarradas, pequenas homenagens, escritas de próprio punho para o velho soldado que nunca contou sua história, mas salvou muitas. O jovem soldado que havia escrito os cadernos agora era major e discursou diante da comunidade, dizendo: "Ele me ensinou que coragem é o que a gente faz quando ninguém está olhando." E ao final, leu uma última carta que encontrara escondida na caixa de sapatos, endereçada a um amigo que morrera na guerra. A carta dizia: "Se algum dia alguém me perguntar quem eu fui, direi apenas que fui o homem que tentou fazer o que era certo mesmo quando tudo estava errado." Os presentes não aplaudiram, apenas se levantaram e permaneceram de pé, em respeito silencioso.